Pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Celso. Hoje, então, nós vamos falar sobre o amor como solução, né? Um tema propício para essas épocas que nós estamos aí enfrentando, com essas intempéries do tempo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E muitos de nós ficam perdidos. Às vezes a gente não sabe nem para onde correr, né? E nós vamos, para falar desse tema, nós vamos falar sobre o capítulo 11, né? Que é amar o próximo como a si mesmo. E Jesus já vinha nos colocar lá, naquela época em que ele esteve aqui na Terra, né? Que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Isso, o amor, é a mais sublime das divindades que nós podemos conseguir, né? O amor, ela é a chave para construir um mundo melhor. O amor é a chave para que a gente possa entender as coisas que acontecem. E se a gente agir sempre com o amor, né? E o amor, existem diversos tipos de amor, né? Existe o amor com a nossa esposa, com o marido, existe o amor com os filhos, existe o amor com colegas, com a própria natureza, e assim sucessivamente. A gente vai ver cada um deles, mas Jesus vem nos ensinar que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus sobre todas as coisas não é difícil, né? Todos nós, primeira coisa, agradece a Deus, né? Qualquer coisa, Deus. A segunda parte desse mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, esse é o difícil. Porque nós não sabemos nos amar. Se nós fizermos uma reflexão e começarmos a pensar as coisas que nós fizemos, né? A gente vai ver que, na verdade, a gente não se ama. Essas doenças que nos acontecem, elas são causadas por nós mesmos. Com exceção de a gente ter algum acidente ou coisa parecida, né? Ou às vezes tem essas gripes, essas coisas assim. As demais doenças são todas causadas por maus hábitos que nós temos, pelos sentimentos que nós tivemos, pelas coisas, o egoísmo, tudo isso aí a gente vai manchando o nosso corpo. E vai chegar num determinado momento que nem o nosso corpo vai aguentar. Então ele vai ter que acontecer algo, né? Que vai sair em forma de uma doença ou outra, né? Até que a gente consiga aprender. Então, a gente tem vários exemplos, né? De pessoas, por exemplo, que são raivosas, que são dito pavio curto. Essas pessoas geralmente têm uma gastrite, uma dor de estômago, coisas assim, né? E eu me lembro que eu tinha um amigo que ele tinha muita azia. E aí, uma vez ele comentou comigo, né? E aí eu falei para ele, eu digo, olha, tu dá uma olhada, né? Mas pensa o que tu tá pensando, sentimentos, essas coisas assim, né? E aí ele resolveu a entender um pouco melhor, aí comprou livros, foi atrás do assunto, começou a entender a própria maneira dele pensar, dele agir, maneira como ele fazia as coisas. E ele disse que isso aí mudou totalmente, né? Ele comprava muito aquela magnésio bisurada, né? E um dia ele simplesmente, a azia lá, as dores que ele tinha, desapareceu, simplesmente porque com o tempo ele começou a mudar os hábitos, as coisas da forma como fazia, os sentimentos, egoísmo,
e ele mesmo me disse para mim: Celso, eu acho, para mim, me vendo, eu me tornei uma pessoa bem melhor. Então, se nós começarmos, né, e a gente pode ver que tem pessoas, nós tínhamos uma senhora que era frequentadora aqui do CELI, né, agora ela já faleceu, ela tem uma idade bastante avançada, ela tinha, né, mas eu conversando com ela já tinha se curado de 3 cânceres. Então, assim como a gente traz as doenças para nós mesmos, através desses sentimentos que a gente tem, da maneira da gente se portar, se a gente pode atrair para nós essas doenças, nós podemos nos livrar delas também. Não é verdade? Então, se a gente mudar hábitos, se a gente mudar a maneira como a gente age perante as coisas, e mudar a maneira perante o que nos acontece, às vezes até a gente pode usar uma prevenção, que é a melhor coisa que tem que se fazer, é se prevenir, né? Então, vamos supor que, sei lá no meu trabalho, lá tem uma pessoa que eu estou me dispondo com ela e tal. Então, o que dá para fazer num caso de uma prevenção, né? É no momento em que a gente sabe que vai acontecer um atrito, uma coisa, a gente pegar e tentar não passar por aquilo ali. Se prevenir, mas a gente faz ao contrário. Nós nos armamos para, quando for falar com essas pessoas, o que acontece? A gente pensa assim: se eu falar isso, o fulano falar aquilo, eu vou falar isso. E assim a gente vai se armando para quando as coisas acontecerem, né, a gente pega e devolve na mesma moeda. E é o contrário. Jesus mesmo já veio nos ensinar a dar a outra face. Só que a gente precisa entender esse dar a outra face, né? E o amor como solução, ele nos ajuda a transpor todos esses problemas, vem nos ajudar, né? Como nos portarmos para que a gente possa mudar muitas coisas na nossa vida. Para que a gente possa, ao contrário de querer o mal das pessoas, a gente passa a querer o bem. Mas, em primeiro lugar, que a gente tem que entender, que nós precisamos querer o nosso bem. Porque nós não amamos a nós mesmos, muitos de nós. Pela maneira como a gente faz as coisas. Dou um exemplo daquelas pessoas que trabalham, por exemplo, num emprego, muitas vezes é por necessidade, eu sei, né? Mas existem maneiras da gente dar uma volta e melhorar isso aí. Mas tem muitas pessoas que não gostam do que trabalham, né? E o que acontece? A pessoa não gosta de acordar de manhã porque sabe que vai trabalhar num emprego que ela não gosta. A pessoa só pensa no final de semana. A pessoa gosta dos feriados. A pessoa gosta que chegue de tardezinha, a hora que vai embora. Por quê? Porque a gente não ama, a gente não gosta daquilo que faz. E isso é um mal que a gente está fazendo conosco mesmo, né? Então, o que pode acontecer? A gente, vamos supor, eu não posso sair do meu emprego. Eu não gosto de trabalhar lá, mas eu não posso sair de lá porque eu me sustento com ele, né? Mas eu tenho que começar a ver assim, o que eu gosto de fazer, né? O que eu gostaria de trabalhar. Então, fazer cursos de aperfeiçoamento naquela área que eu gosto, fazer currículo, entregar e ficar em contato com pessoas que estão naquela área em que eu gosto. Vai chegar um momento em que a gente, né, vai conseguir trocar o nosso emprego que a gente não gosta por aquele que a gente gosta. Mesmo que no início seja para ganhar até a mesma coisa. Ou já vi gente trocar de emprego por aquilo que gosta ganhando menos ainda do que trabalhava.
mas eu amo aquilo que eu faço. Então eu estou dando um tratamento para mim mesmo de forma diferenciada. E o momento em que eu escolhi, que eu consegui trabalhar naquilo que eu gosto, que a gente vai ter vontade de trabalhar naquilo ali, eu vou me acordar mais feliz, as pessoas que estão à minha volta vão ver que os ares da gente fica diferente, eu vou gostar, eu vou ter muito mais interesse em querer crescer naquela área que eu estou escolhendo, que eu quero trabalhar, e aí eu vou estar me amando mais, eu vou estar gostando de mim mais, porque a vida da gente começa a se tornar um pouco diferente. Eu dei um exemplo de empresas, né, de emprego, assim, da gente trabalhar. Mas isso a gente tem que levar para todas as coisas que acontecem na nossa vida, né? Que a gente possa ter esse amor por aquilo. E isso eu estou dando valor, eu estou amando a mim mesmo. Outra forma é eliminar aqueles vícios que nós temos, não só os vícios materiais, mas os vícios também dos sentimentos que a gente tem, né, dos sentimentos, essas intempéries que a gente sente, raiva, intranquilidade, impaciência, ociosidade, né? A gente tem que procurar melhorar isso, aos pouquinhos, né? A gente nunca consegue as coisas da noite para o dia, mas desde uma hora que a gente faça um planejamento para a nossa vida, e que nós começamos a botar isso aí, a trabalhar para nós, e a cada dia que a gente conseguir, por pouquinho que seja, uma melhor maneira de se fazer as coisas, a gente vai ver que aos poucos a gente vai ficando mais leve, mais tranquilo, né? E em relação ao trabalho também, né? E muitas vezes a gente se preocupa com o salário e coisa. Quando a gente trabalha naquilo que a gente gosta e faz com afinco aquilo que a gente quer, a gente vai ver o dinheiro, o salário, ele vai vir naturalmente. Isso aí a gente vai receber conforme a forma como a gente trabalha. E os nossos chefes lá, diretores, eles vão ter um reconhecimento melhor quando ele vê que a gente está fazendo aquilo com vontade, com sinceridade, que a gente gosta de fazer. E muitas vezes esse trabalho não necessariamente seja com o intuito de ganhar dinheiro, né? A gente pode fazer muito trabalho social também, né? Aqui no CELI, por exemplo, dificilmente vai se encontrar um trabalhador que vai dizer que não gosta de vir para cá, né? Todos nós, né? Eu queria precisar não trabalhar para mim poder vir mais para cá. Eu gostaria muito, né? Só que a gente tem a nossa profissão também ainda, né? Então a gente tem que dividir entre família, CELI, nosso trabalho e assim sucessivamente. Mas cada vez que a gente fazer algo que nos deixa bem, é bem recompensador. E depois, quando a gente se sentir bem, né, que é amar a si mesmo, a gente começa a poder pensar em ajudar outras pessoas. A gente começa a ter um carinho, a ver de uma forma diferente as coisas que estão ao nosso redor. Porque, através da nossa experiência, muitas vezes a gente vai ter aquele sentimento que eu tenho por uma pessoa que está passando uma certa dificuldade, porque eu já estive naquele lugar. Já passei por aquilo ali. Então, a gente começa a agir diferente em relação ao nosso próximo. Claro que a gente não pode fazer tudo pelas outras pessoas, mas a gente pode, através da nossa caridade, né, ajudar os nossos irmãos. E caridade que a gente fala não é só caridade financeira, né? Porque a caridade financeira é a caridade mais fácil que tem de se fazer. A gente dá um prato de comida, uma roupa, um dinheiro para a pessoa, se livra da pessoa
Mas será que isso aí é uma caridade boa? É, né? Porque essas pessoas que estão na rua, elas precisam comer, se vestir, elas têm frio, fome, e a gente precisa ajudar.